Homens santos inspirados por Deus escreveram a Bíblia para que a palavra chegasse até nós. 1 Pedro 1:21. Assim, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, repreensão, correção e instrução na justiça. 2 Timóteo 3,16. Desta forma, ela se torna como uma lâmpada para nossos pés e uma luz que ilumina nossos caminhos. Salmo 119, 105. E ao longo de toda a Escritura, o personagem principal é Jesus. Ele mesmo afirmou: examinai as Escrituras, pois são elas que testificam de mim. João 5,39. Por isso, pregamos a palavra em todo o tempo. 2 Timóteo 4, verso 2. Mensagens de poder. Boa noite. Sejam todos bem-vindos a Quintas com Péricles Ramos, o seu programa de estudos bíblicos aqui na internet. É muito bom estar com você toda semana e juntos estudarmos a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Caso você não seja inscrito no canal, aproveite este momento, deixe logo seu joinha. Não deixe para depois, porque senão você pode esquecer, ficar tão empolgado com a mensagem e esquecer. Então faça logo agora. E se esta é a sua primeira vez aqui no canal, aproveite e faça a sua inscrição, para que possa acompanhar as novidades desse canal. E também, acima de tudo, o seu joinha e a sua inscrição vão ajudar para que o YouTube compreenda que esse conteúdo é bom e ele mesmo passe a divulgar a mensagem. E tudo que nós queremos é que a mensagem de Deus, a palavra da salvação, alcance mais e mais pessoas. Hoje, estamos recebendo o pastor Rafael Duarte. Ele esteve aqui conosco na série Milagres de Jesus e agora está retornando. Boa noite, pastor Rafael, tudo bem? Querido Péricles, graças a Deus, tudo bem. Uma honra, uma alegria poder estar de volta aqui no canal Péricles Ramos, que eu assisto, sou inscrito, curto os vídeos, participo com vocês, é uma honra estarmos juntos. O pastor é exemplo, viu? O pastor já deu a dica aí, hein? Pastor, me diz uma coisinha, o senhor tem quanto tempo de ministério? Péricles, esse é o meu 12º ano. Estamos aí construindo aí uma jornada com Jesus nessa obra. Poxa, então começou bem novinho mesmo, hein? Foi, já com 20 para 21 anos já era pastor. Que bênção. Fui com 17 anos para a faculdade, né? Então fui muito cedo. Eu lembro que quando eu fui apresentado no meu primeiro distrito, os irmãos assustaram, né? Eu lembro que eles olharam pro pastor que foi me apresentar e perguntou se eu era o filho do pastor. Eu sou o filho, pastor. Não, é o pastor de vocês. Muito cedo, mas Deus tem chamado a juventude, né, para poder também ter essa missão, e a gente se coloca nas mãos de Jesus aí para cumprir a obra dele, mas estamos aí. Amém, amém. E é bom ver os jovens assumindo o seu lugar, né, e o seu espaço. Mas, pastor, o senhor é natural de Minas ou Rio de Janeiro? Não, eu sou mineirinho, amigo, sou lá do interior de Minas Gerais. Estamos aqui no Rio de Janeiro há um ano e pouquinho, mas eu sou de uma cidadezinha pequena chamada Campanha, fica lá no sul de Minas. Foi a primeira cidade do sul de Minas, um pouquinho de história pra gente. Primeira cidade do sul de Minas, uma cidade que tem um ponto bem estratégico. Ele fica a 300 km de Belo Horizonte, 300 de São Paulo, então ele fica bem no centro ali na rodovia Fernão Dias, uma cidadezinha pequenininha, mas que tem uma história bem legal. Nasci, fui criado lá conheci Jesus, lá me formei nas minhas atividades, e a partir dali fui fazer o seminário, e estamos agora aqui servindo ao Senhor no Rio de Janeiro. Pastor, aqui no Rio de Janeiro o senhor está na igreja de Botafogo, correto? Aqui no Rio de Janeiro estou na igreja de Botafogo. Temos acompanhado aqui, começando essa jornada aqui, faz um ano e pouquinho que estamos em Botafogo, aprendendo, tendo a alegria de poder estar com pessoas tão queridas como você, viu, Pérez? É uma honra receber você e ter você como membro em nossa igreja. Você sempre é uma inspiração também, eu admiro muito o seu trabalho. Muito obrigado, pastor. Bem, mas nós estamos aqui ansiosos para ouvir a palavra de hoje, né? A palavra de Deus que vai tocar os nossos corações. Para tanto, vamos fazer uma oração para começar nosso programa, pastor? Vamos, claro. Vamos lá. Querido Pai, neste momento tão especial, suplicamos a presença do Teu Santo Espírito entre nós, para que Ele possa preparar-nos o coração para a mensagem que será exposta nesse momento. E que esta mensagem seja a mensagem que venha do trono da graça, para confortar nossos corações, animar-nos, dar-nos esperança para a vida. É o que te rogamos em Cristo Jesus. Amém. E amém, Senhor. Amém. Pastor, amém. Os momentos que se seguem agora são contigo. Amém.
Mais uma vez, queridos, é muito bom poder estar na sua casa, no seu celular, aonde você estiver nesse momento, ouvindo a voz do Senhor Jesus. É uma honra podermos estar juntos nesse ministério tão importante da Palavra de Deus, e que essa mensagem consiga chegar ao seu coração e que você escute a voz de Deus mais uma vez. Tá? Quero convidar você a abrir a Bíblia. Vamos lá, esse é o nosso objetivo aqui. Então nós temos a Palavra de Deus em nossas mãos, nós vamos compartilhar a palavra, vamos ouvir a voz de Deus, e eu quero falar exatamente sobre este livro. Este livro que mudou a minha vida, mudou a minha história. É mais do que simplesmente um livro a mais de tantos que nós conhecemos. Este livro é transformador. Eu lembro que uma vez eu estava na escola e recebi a visita de algumas pessoas que na escola entregavam de presente um livrinho. O Péricles deve lembrar disso, uma bíbliazinha de capa azul, que era só os Salmos e o Novo Testamento. E aí eu lembro que eu ganhei essa Bíblia. Eu já tinha a Bíblia em casa. Mas na escola, alguém me deu, Gideões, é um grupo específico de empresários que dão estes livros. E aí eu peguei aquele livrinho tão pequenininho, que eu era uma criança, só tinha o Novo Testamento e os Salmos, e pequenininho, mas eu lembro que eu abri aquele livro ali, aquelas páginas, e logo na introdução, as pessoas que deram esse presente deixou um recado ali na primeira página, naquela bibliazinha, estava escrito assim: olha, você acaba de receber este livro que é transformador. Estou usando minhas palavras aqui, né, de como está escrito lá. Mas uma coisa eu nunca mais esquecia. A frase dizia assim: neste livro contém a mente de Deus. E eu guardei isso aqui na minha cabeça. Falei, nossa, que responsabilidade. Eu tenho neste livro a mente de Deus. Aquilo que Deus quis revelar a nós. E é isso mesmo. Algumas pessoas falam assim: pastor, Deus não fala comigo. Não, Deus fala, amigo. A tua Bíblia que está fechada. É só você abri-la que Deus vai conseguir falar com você. A Bíblia é a única arma que atira no morto e ele ressuscita. E é mais interessante ainda, porque sempre que você ler a palavra de Deus, sempre que você abrir a Bíblia, você sempre vai ter o autor ao teu lado. É o único livro que você sempre lê ao lado do autor. E que você tem a oportunidade de poder ouvir aquilo que Deus quer usar de você. Então ele usou pessoas, são 66 livros, 40 autores, muitos anos de diferença de um para o outro, mas parece que ele é mais atual, como dizia Billy Graham, mais atual do que o Jornal de Amanhã. Ele tem a habilidade de poder nos mostrar exatamente aquilo que nós estamos vivendo e trazer paz e esperança para a nossa vida, e traz um rumo daquilo que nós precisamos viver, daquilo que nós precisamos vivenciar. Então, é um livro que precisa ser mais estudado. A Bíblia não foi um livro para ser lido, é um livro para ser estudado. E o objetivo de nós termos a Bíblia nas nossas mãos é conseguirmos garimpar, sermos garimpeiros do Senhor, para conseguir ali buscar os tesouros que este livro pode oferecer a todos nós. Talvez um dos textos mais conhecidos sobre a Bíblia, em que a própria Bíblia apresenta, está lá no livro de Timóteo, né? 2 Timóteo, quando nós encontramos dentro deste livro, 2 Timóteo, no capítulo 3, encontramos ali o conhecido texto, versículo 14 em diante. Me permita ler esse texto com você. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 em diante, diz assim: tu, porém, olha o texto, conhecido texto. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabe as sagradas letras, que pode tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Paulo dando um conselho a Timóteo aqui, falando: você conhece esses livros que podem te dar sabedoria, que pode mudar a tua história, mudar a tua vida. Aí o verso 16 diz: e toda a Escritura, ou seja, todo este livro é inspirado por Deus. E ele é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Uau! Gosto de ouvir esse texto aqui. A Bíblia, ela é inteiramente inspirada por Deus e ela é útil. Então nós sabemos que a Bíblia é o livro mais vendido da história. De todos os livros já vendidos, a Bíblia, sem dúvida, é o livro mais vendido. Acho que todos nós temos mais de uma Bíblia em casa. Então, todos nós temos acesso à palavra de Deus. E isso foi conquistado com muito suor, com muito lágrimas e com muito sangue, para que a palavra de Deus pudesse chegar até nós hoje. Muitas pessoas batalharam muito para que pudéssemos ter a oportunidade de hoje conhecermos a palavra de Deus. Porém, mesmo com a Bíblia sendo lida por muita gente
E muita gente tendo a Bíblia em casa, muitas pessoas acabam que não vivem os princípios deste livro. Se você for no livro de Apocalipse, né, nós conhecemos esse texto, Apocalipse capítulo 1, e o verso 3, vale a pena lermos esse texto conhecido, né? Mas Apocalipse 1, versículo 3, diz assim a palavra de Deus para nós. 1, verso 3. Bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem e aqueles que guardam as palavras desta profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Então, bem-aventurados são aqueles que leem, aqueles que ouvem e aqueles que guardam. Hoje nós temos muita gente que ouve, entra no YouTube, pesquisa, ouve. Tem muita gente que lê, pega o texto e lê, mas nem são todo mundo que guarda. Uma vez alguém perguntou para mim assim, pastor, por que as pessoas têm a Bíblia e não lê a Bíblia? Eu fiquei pensando sobre essa pergunta e pensei assim, hoje talvez não seja nem porque não entende, porque as pessoas não entendem. Porque você tem, se você quiser entender, você tem como entender. Hoje existem ferramentas maravilhosas para você conseguir utilizar, tem comentários, tem teólogos, tem professores, você pode fazer curso bíblico. Inclusive, se você estiver assistindo essa mensagem e falar assim, eu queria conhecer mais da Bíblia e quiser fazer um estudo bíblico, talvez comente aí no chat, mande uma mensagem particular, talvez aí para este canal. Quem sabe nós conseguimos colocar perante você pessoas que possam estudar a Bíblia com você. Nós queremos, continue acompanhando os conteúdos deste canal, aqui nós estudamos a palavra de Deus também. Mas talvez não seja porque as pessoas não entendem, porque se você quiser entender, você pode. A maioria das vezes as pessoas não leem a Bíblia, eu entendi isso, a maioria das vezes as pessoas não leem a Bíblia porque a Bíblia repreende. E nós não gostamos de ser repreendidos. Eu vi essas tirinhas, né? Charge que chama, não sei, esses dias para trás, numa rede social, em que alguém postou assim, alguém conversando com o outro, falou, olha, por que você está com... Que livro que é esse tão fininho? E aí a pessoa falou assim, essa é a Bíblia. E aí a pessoa falou, mas eu nunca vi uma Bíblia tão fina. Ela falou assim, é porque eu tirei todas as partes que eu não gosto. E aí ela ficou com a Bíblia fininha, só com as partezinhas que ela gostava. Amigo, a Bíblia não é bolo para ocasião especial, a Bíblia é pão para todo dia. A Bíblia é um livro para você conseguir alimentar-se e entender que aqui você vai enxergar a sua própria história e aqui você precisa ter o seu coração moldado pelo Senhor. Isso é maravilhoso, é muito importante. E você precisa acreditar nisso. A palavra de Deus tem esse poder de você estudar e compreender os escritos que este livro pode oferecer. E eu lembro com carinho de Jesus, quando ele encontrou Pedro. Pedro tinha pescado a madrugada inteira, não sei se no canal aqui teve o milagre da pesca maravilhosa, alguém deve ter pregado sobre esse assunto, então teve. Então lá na pesca maravilhosa, Jesus, ele depois de ver o Pedro ali que pescou a noite toda, não pegou nada, e aí Jesus pede o barquinho dele, Pedro já estava cansado, e quem já trabalhou de madrugada sabe que não é fácil. Você termina a madrugada, você quer dormir, não tem outra coisa que você quer fazer, você quer dormir, está cansado. Então, quando Jesus chega e fala assim, olha, moço, empresta o seu barquinho para mim, talvez Pedro pensou, meu Deus do céu, eu queria estar em casa agora dormindo, o que eu vou fazer aqui? Mas diz que Jesus falou palavras tão maravilhosas que tocaram o coração de Pedro. E aí, quando Jesus falou assim, olha, vamos pescar, e Pedro falou, meu Deus, nós pescamos a noite toda, não pegamos nada. Se de noite que os peixes estão com sono, a gente não pegou, imagina de dia. Como é que nós vamos pegar esse peixe? Não tem como. Mas aí Pedro fala uma frase que para mim é transformadora. Porque ele diz assim, sobre a sua palavra, nós lançaremos a rede. Amigos, eu oro por uma geração de pessoas que vivam isso. Pelas suas palavras nós faremos, Senhor. Às vezes nós não entendemos, mas pela sua palavra nós faremos. Por aquilo que o Senhor nos orientou, por aquilo que o Senhor fala ao nosso coração, pelas suas palavras, nós acreditamos e nós faremos. Ok, isso aqui foi para a gente poder entender e começar aqui a nossa mensagem. Então eu quero ir com você para uma história do Novo Testamento. E essa é uma história, eu gosto de histórias, quem tem me acompanhado em Botafogo sabe que eu gosto muito de histórias. E as histórias bíblicas me marcam muito, porque todas as histórias bíblicas, todas as histórias que apresentam na Bíblia têm um objetivo especial. E as histórias bíblicas têm uma forma de poder nos ensinar algumas coisas. E existe uma história que às vezes a gente nem nota tanto, porque parece uma história muito simples, ou que é apenas um detalhe, mas são nesses detalhes que nós encontramos muitos ensinamentos para nós.
Então, se você que é da igreja de Botafogo, em algum dia me ouvir pregar essa história em Botafogo, é mera coincidência, viu? É só mera coincidência. Então, estou fazendo aqui em primeira mão para o canal do Péricles, mas é uma história que eu gosto. Eu queria ler com você. Abra aí no livro de Atos, Atos dos Apóstolos. Atos, capítulo de número 27. Vamos tentar entender essa história. Eu quero compartilhar essa história aqui com você. Atos, capítulo 27, diz assim. Para a gente entender aqui o contexto, Paulo está preso, já é um dos momentos finais da história. Paulo resolve apelar para César, e Paulo decide ir para a Itália, para Roma. E ele consegue carona num barco. Ele é um prisioneiro, mas ele consegue um acordo para ir para Roma e conseguiu carona num barco. Neste momento, com muita dificuldade nessa viagem, uma viagem que teve tempestades, o mar estava agitado, acontece algo no verso 9. Eu quero ler com você o verso 9, depois a gente vai tirar aqui os pontos relacionados a este texto. Vamos lá. Depois de muito tempo, acharam, né? Atos 27, versículo 9. Diz assim o texto. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa e já passado o tempo do dia do juízo, já passado o tempo do dia do jejum, admoestava aos Paulo dizendo, senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga do navio, mas também da nossa própria vida. Então aqui, o que Paulo está fazendo? Paulo está aconselhando. Tem uma frase, um ditado que diz que conselho, se fosse bom, não se dava em dia. Mas Paulo aqui está aconselhando, mas ele era um prisioneiro. Mas ele olha para as pessoas daquele navio, para os senhores daquele navio, e dizia assim, queridos, a viagem não está boa. Nós paramos aqui nesse porto, mas para a gente seguir viagem tem muito perigo. O barco pode afundar, podemos perder as cargas, podemos perder a vida. Cuidado com essa viagem, vamos repensar essa viagem. Talvez não seja o dia, talvez não seja o tempo, precisamos pensar diferente. Aí o verso 11 diz, mas o centurião, aquele que era responsável, romano, responsável por aquele navio, dava mais crédito ao piloto, ao mestre do navio, do que ao que Paulo dizia. Interessante. Verso 11, o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Verso 12, não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partissem dali, para ver se podiam chegar à Fenícia e passar o inverno, visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste. Então, quando Paulo deu o conselho, o centurião responsável pelo navio foi falar com o piloto, falou, e aí, estão nos aconselhando a não seguir viagem, porque a jornada pode ser muito ruim. Como aquele porto não era muito bom, não tinha muita estrutura, o piloto falou, melhor nós seguimos viagem. E eles resolveram seguir muito mais os conselhos do dono do navio, daquele que tinha o conhecimento, e da multidão, porque diz o texto aqui que de todos estavam de acordo, a maioria deles. E nem sempre a maioria está certa. Isso aqui é uma prova disso, nem sempre a maioria está certa. A maioria deles era de opinião que partissem dali para ver se podiam chegar. Verso 13. Soprando brandamente o vento sul, e passando ele ser alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão. E sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Passando sobre a proteção de uma ilhota chamada Cauda, a custo conseguimos recolher o bote. E levantando este, usaram de todos os meios para cingir o navio, e temendo que desse na Sirte, arraiaram os aparelhos e foram ao léu. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviava o navio, e ao terceiro dia nós mesmos com as próprias mãos lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo, havia já alguns dias, nem sol, nem estrelas. Caindo sobre nós grande tempestade,
dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Talvez quando a gente lê esses textos, não dá para perceber a angústia dessa cena. Eles estavam numa tempestade tão grande, que eles tentaram fazer de tudo, jogaram as cargas ao mar. Diz que o barco ficou ao léu, né? Ficou sem direção, não se tinha como controlar. E aí a frase mais desesperadora é essa: depois de dias em que nós não vimos nem sol nem estrelas, dissipou toda a esperança de salvamento. E Paulo tinha dito: olha, não vamos. Mas as pessoas preferiram confiar nas suas experiências e na maioria. E pela maioria eles decidiram seguir. Mas já era uma tragédia anunciada. O clima já não estava bom para viajar, mas eles decidiram seguir o caminho. Por quê? Porque o ser humano é assim. Nós somos teimosos. Não sei se você conhece a expressão quebramos a cara. E a verdade é essa. Nós muitas vezes quebramos a cara, porque nós somos teimosos. Nós queremos seguir, queremos manter, muitas vezes, quando sabemos que não é o melhor caminho. Então, na frente do abismo, prosseguir é mortal. Então, às vezes, você precisa recuar para poder mudar a rota, restabelecer uma nova estrutura, começar uma nova trajetória. E aí, amigos, chegou um ponto em que muitas pessoas acabam vivendo, que é quando você perdeu a esperança. Não tem mais jeito. Perdeu-se a esperança. E, amigos, quando você perde a esperança, é quase que você perdeu a vida. Porque a esperança é o que nos mantém vivos. E diz o texto que Paulo perdeu a esperança, não tinha mais o que fazer. Não tinha mais, eles não tinham mais controle. O barco ia afundar, eles iam naufragar, iam passar por um momento difícil. Mas aí o verso 21 apresenta um detalhe interessante. Vou ler até o final. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: senhores, na verdade, era preciso terem me atendido e não partir de Creta para evitar este dano e esta perda. Mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas. É preciso que você compareça perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo por que me foi dito. Vamos parar por aqui. Aqui, amigo, aparece uma cena muito interessante. Eu estou falando aqui da palavra de Deus, eu estou querendo mostrar algo para vocês. Paulo, depois de alguns dias em que o povo não tinha mais esperança, ao léu, sem comer, porque já tinham jogado as bagagens no rio, no mar, para não morrerem, e numa situação muito difícil, Paulo pede a palavra, todo mundo meio angustiado, e Paulo fala assim: amigo, vocês podiam ter me ouvido. Lembrei da minha mãe quando ela dizia assim: eu te avisei. Quem já não ouviu isso, né? Eu te avisei. Eu já falei com você. Não era para você ter feito isso, não era para você seguir esse caminho. Ou quando ela dizia assim: leva guarda-chuva. E eu falava: não, mãe, como é que eu vou levar guarda-chuva? O céu tá azul, não vai chover, eu vou ficar andando com esse guarda-chuva para lá e para cá, o que as pessoas vão dizer? E aí eu chegava em casa, às vezes, molhado por causa da chuva que eu tomei. E aí, na janela, eu abria, eu tocava a campainha na janela, eu já saía e falava: filho, eu avisei. Não era para você, era para você ter levado. E muitas vezes ela tá certa. E é assim. Paulo disse isso, só que isso não resolve, né? Eu avisei, agora eles já estavam perdidos, o que resolve isso? Dá até mais angústia, parece que você está sendo afrontado. Mas aí Paulo traz uma notícia, fala assim: mas eu tenho uma notícia para vocês. A notícia é que Deus precisa que eu chegue até Creta. Eu preciso chegar lá. Então Deus me deu uma palavra dizendo que nós venceremos essa tempestade e que nós chegaremos até lá, porque Deus vai nos dar uma nova chance. Nós vamos perder tudo, vamos até naufragar, mas o Senhor não permitirá que ninguém que está aqui ao meu redor possa morrer. Interessante. Eu gosto dessa história porque aqui a gente tem algumas lições importantes. Primeiro, nós somos teimosos. Muitas vezes não seguimos as orientações de Deus.
sofremos as consequências dessa teimosia, quebramos a cara, Deus não orienta. Amigo, deixa eu falar uma coisa bem séria para você que está nos assistindo aqui. Talvez tenha alguém que está orando a Deus por uma resposta. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus nunca vai dizer sim para aquilo que ele já disse não na palavra. Então, amigo, se você quer saber a vontade de Deus, vá para a Bíblia. Observe os recados de Deus. Deus tem maneiras de falar com você através da palavra. Observe as orientações de Deus através deste livro sagrado. O Senhor quer realizar a obra dele e falar ao seu coração. Mas nós somos teimosos. E muitas vezes, Deus podia falar assim, sabe de uma coisa, amigo? Então vai você. Eu não vou te guiar mais, porque eu já te orientei, eu já te falei, então agora vai sozinho. Deus podia fazer isso. Vai sozinho. Você não quer ir sozinho? Vai sozinho. Mas a pior tragédia que pode acontecer na vida do homem é ele achar que pode viver sem Deus. Não tem como. Ainda bem que Deus não insiste em nos amar, que Deus continua nos conduzindo. Ainda bem. E às vezes, Deus precisa fazer conosco que nem um GPS. Quando você está seguindo um caminho e o GPS fala assim, olha, entra à direita e você não entra, o que o GPS fala para você depois que você não seguiu a orientação dele? A maioria dos GPS vão dizer assim, sabe de uma coisa? Eu vou parar por aqui, vai sozinho agora. Ele fala isso? Não, não fala. Não. A maioria das vezes, quando você está seguindo um caminho, dirigindo, e ele pede para você virar à direita, virar à esquerda, você não segue, você passa direto, ele aparece lá em cima assim, recalculando a rota. O que Deus fez aqui com Paulo vocês não precisavam ter passado por isso, mas por misericórdia, eu vou recalcular a rota da sua vida. Eu vou trazer uma nova oportunidade para você. Recalcular esta rota pode mudar toda a história, a trajetória que vocês estão seguindo. Recalculando a rota. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu acho interessante aqui é que Deus tinha um propósito. E quando ele aparece para Paulo e dá a sua palavra a Paulo, ele tem um propósito. E esse propósito de que Paulo chegasse até o seu destino final, estava tendo a garantia da presença de Deus. E o que é mais interessante é porque todas as pessoas daquele navio, até os desobedientes, foram abençoados porque Paulo ouvia Deus. Amigos, aonde tem um filho de Deus, até as pessoas que estão ao redor são abençoadas. É interessante isso. Se você tem o seu coração aberto para ouvir a palavra de Deus, você, além de estar tomando uma decisão que vai mudar a tua vida, você ainda está abençoando pessoas que estão ao seu redor. Porque quem é abençoado por Deus, porque ouve a voz de Deus, também abençoa outros. Interessante isso aqui. O texto diz, todos esses que estão com você no navio, todos eles terão a vida salvas. Todos esses. Porque Deus tem um projeto para a tua vida e você vai conseguir levar outras pessoas para te ajudar também. E por fim, Paulo diz assim, olha, o que nós precisamos neste momento é confiar. Confiar na palavra de Deus, porque se Deus prometeu, ele vai cumprir a sua promessa. Queridos irmãos e amigos que estão conosco aqui no canal Péricles Ramos, deixa eu falar uma coisa muito importante para você. Nós não temos motivos para duvidar da palavra de Deus. A palavra de Deus é um livro extremamente antigo, mas as suas profecias são claras e concretas e se cumpriram. Pouquíssimas profecias faltam para ter a volta de Jesus. E nós precisamos, amigos, confiar que se o Senhor deu a direção deste caminho, nós chegaremos no porto seguro. Nós chegaremos no destino final. O Senhor nos levará, mas Ele nos deu a palavra dEle para que essa palavra possa ser o guia, o mapa, o GPS que nos guiará. E em alguns momentos, pela bondade de Deus, pela misericórdia de Deus, Deus até vai recalcular a roda da tua vida para te dar uma nova chance para você recomeçar. Às vezes as consequências virão. Paulo naufragou. Paulo ficou sem comer, teve dificuldades pela teimosia dos outros. Mas mesmo assim, Deus recalculou a rota e deu para ele uma nova chance. Amigos, hoje Deus quer recalcular a roda da tua vida. Deus quer te dar uma nova vida, uma nova história, para recalcular esta rota e fazer com que você seja, de fato, feliz para todo sempre. Não sei se eu tenho tempo, Pérez, para contar uma última história aqui para a gente. Eu acho que é importante para a gente poder terminar aqui a nossa mensagem. Quando eu era aluno, estudante de teologia, eu gostava de comportar, eu aproveitei para comportar em vários lugares do país, conhecer outras culturas, eu gosto de conhecer as culturas, gosto de ouvir os sotaques diferentes, gosto de conhecer
comidas diferentes, pessoas diferentes. Deus me deu essa oportunidade, este privilégio de conhecer outras pessoas aí na minha jornada. E aí, eu estava comportando no Tocantins, no estado, né? Talvez um dos estados mais novos do país. E lá no Tocantins, visitando algumas cidades, eu tinha um sistema. Eu trabalhei durante um mês, eu tinha 2 meses de férias. Durante um mês eu trabalhei numa cidadezinha, trabalhando com revistas, né? Trabalhava vendendo revistas Vida e Saúde, nosso amiguinho. E aí eu trabalhei naquela cidade. Depois acabou o trabalho naquela cidade, já tinha feito as minhas vendas e tinha acabado o trabalho. E agora eu tinha mais uma missão para cumprir. E a missão era visitar algumas cidadezinhas pequenas. Eu gostava de ir nas cidades pequenas. Cidades com 2.000, 3.000 habitantes, pequenas cidades. E naquela época eu não tinha telefone celular, a comunicação era só pelo cartão telefônico, era fé. Então, como é que eu fazia? Eu pedi autorização de uma região do Tocantins, ali no norte do Tocantins, eu recebi uma orientação para trabalhar em algumas cidades ali. E eu lembro com muito carinho que eu estava numa cidade, trabalhei naquela cidade, depois resolvi, olhei no mapa, falei, eu vou para essa cidadezinha aqui. Não tinha contato de ninguém, fui na rodoviária, comprei uma passagem e fui para aquela cidade. Chegava na cidade com caixas de livro na rodoviária, às vezes nem tinha rodoviária na cidade, parava na praça, chegava na praça ali com aqueles livros e agora, para onde eu vou? Não sei, vou arrumar um lugar, às vezes não tinha dinheiro. É umas coisas que eu acho que hoje eu não varia mais, porque a gente vai hoje organizando algumas coisas, eu vou viajar, eu quero saber onde eu vou dormir, onde eu vou abastecer, onde eu vou comer, eu planejo, entro na internet, procuro, a gente quer saber. Naquela época não tinha nada disso, eu ia na fé. Chegava na cidade, o que eu vou fazer aqui? Eu cheguei na cidade, falei, agora eu vou procurar uma igreja. Geralmente eu fazia o quê? Eu chegava na cidade, procurava a igreja, geralmente era dia de semana, a igreja estava fechada, eu batia na porta do vizinho da igreja, o vizinho da igreja atendia, eu perguntava para ele assim, você sabe alguém que frequenta esta igreja aqui? Você conhece alguém que frequenta? Ah, eu conheço fulano, ciclano. E aí eu ia até a casa desse fulano para pedir para ficar na igreja ou para dormir em algum lugar para poder trabalhar ali. Umas loucuras. Enfim. Cheguei na cidade, pequena cidadezinha, e aí perguntei ali, você sabe onde tem uma igreja adventista? As pessoas, não. Eu perguntei para outro, também não sei. Perguntei para outro, nunca ouvi falar. E daqui a pouco, eu acho que eu sei. Ele me mandou, na hora que eu fui andando, com as caixas pesadas de livro, cheguei, era uma igreja Assembleia de Deus. Falei, meu pai do céu, não é essa que eu quero, é outra. E aí voltei para a praça, perguntando e tal, até que alguém falou assim, eu acho que é na casa do irmão fulano. Pode ir lá. E aí me passou o endereço, e eu fui andando, cheguei lá, uma casinha simples. Um senhor chamado Antônio morava naquela casa, bati palma. Seu Antônio, um senhor de idade, me recebeu. Me apresentei, falei, tudo bem, senhor Antônio, meu nome é Rafael, sou estudante de teologia. Eu vim aqui para essa cidade para trabalhar durante os próximos dias na venda de livros evangélicos. Sou estudante para ser pastor, dependo da venda desses livros para poder trabalhar, e eu queria muito trabalhar aqui na cidade, visitar as pessoas aqui, vender para essas pessoas, mostrar aí os materiais. Gostaria muito de fazer esse trabalho. O senhor poderia me ajudar e tal? Ele, não, entra, pode entrar. E eu entrei na casa dele, é uma casa simples. O senhor muito simples, olhou para mim, falou, e aí, tudo bem? Era quase a hora do almoço, nós almoçamos juntos. E antes de eu sair para as atividades, na conversa com ele me contou a sua história. E olha, eu falo para todo mundo, eu acho que eu não vendi nada naquela cidade, eu acho que pouco vendi. Mas eu acho que Deus me levou naquela cidade para poder ouvir essa história desse irmão. Essa história marcou a minha vida, marcou muito a minha vida. Porque da sua maneira simples, ele contou com um coração muito, muito sincero. Ele foi pentecostal a vida inteira, toda a vida. A cidadezinha católica e tinha uma igreja evangélica que era uma igreja pentecostal. E ele foi dessa igreja a vida toda. E aí os filhos cresceram, foram morar em outros lugares. Um dia ele foi visitar a filha dele que morava em Manaus. Para ele ir para Manaus, ele pegava um ônibus do Tocantins até Belém. Em Belém ele pegava um barco. Que dava dias de viagem de barco na rede, até chegar em Manaus de barco, de Belém até Manaus. E ele pegou esse barco, foi para Manaus, chegou em Manaus,
A filha dele o recebeu, ele foi para a casa da filha, passou um mês, um pouco, 2 meses na casa da filha. Depois ele decidiu voltar para sua cidade, sua esposa estava lá, e ele foi sozinho. Na volta, quando ele estava na volta, ele pegou a sua rede, né? Quem já viajou de barco na região norte sabe, o barco tem vários ganchinhos, você leva a sua rede, e o que você pode fazer é botar a sua rede lá e ir viajando deitado na rede. Mas é uma rede em cima da outra, né? Aquele montoado de rede, assim, para você conseguir passar a viagem. E ele botou a redinha dele lá, deitou, para poder seguir viagem. Nem sei quantos dias na época que era de viagem, 10 dias, 12 dias de viagem. E ele, sentadinho na rede, daqui a pouco, no segundo dia, ele começou a passar mal. Então, será que foi alguma coisa que eu comi? Mas ele começou a sentir uma dor, e a dor foi aumentando, e aí alguém correu ali, alguém talvez um enfermeiro, alguém que estava viajando, viu que ele estava passando mal, foi lá acudi-lo e percebeu que ele estava tendo, de fato, uma parada cardíaca, ele estava infartando dentro do barco. E aí o pessoal do barco, desesperado e tal, e falou, e agora, o que a gente vai fazer? Fizeram ali uns procedimentos e tal. E aí tinha um barco que estava voltando para Manaus. Falaram assim, gente, vamos ter que botar esse homem dentro desse outro barco. E aí pararam o outro barco, conseguiram botar esse homem no outro barco, voltando para Manaus, e tentaram avisar lá na cidade. Então, quando ele chegou no porto de Manaus, já tinha uma ambulância esperando ele. E aí já entrou na ambulância, já foi para o hospital mal. Fizeram os procedimentos, ele teve que fazer uma cirurgia do coração e ficou lá internado. E não tinha muito contato, demoraram para conseguir avisar a família dele de que ele estava lá, a esposa preocupada com ele, não tinha condições na época de poder trazer essas informações. Ele no hospital, se recuperando da cirurgia, mal, um dia alguém chegou no hospital. Chegou no hospital, chegou no leito dele, falou, tudo bem, se apresentou e disse assim, olha, eu sou uma missionária de Jesus, eu venho aqui no hospital para poder orar e estudar a Bíblia com as pessoas, eu gostaria de fazer uma oração com o Senhor, eu posso e tal. E aí ele falou assim, olha, eu também sou evangélico e tal, de tal igreja. Ele falou assim, que legal, eu sou adventista. E ele falou, adventista, o que é isso? Eu sou uma pessoa que estuda a palavra de Deus, você gostaria de estudar a palavra de Deus comigo? E ele falou, gostaria, você pode me ensinar? E ela, sim, o pouquinho de tempo que ela ficou ali, ela começou a mostrar para ele algumas verdades, começou a ensinar para ele algumas coisas, falou para ele da doutrina dos mandamentos, do sábado, explicou para ele da palavra de Deus, e ele foi se encantando com aquela mensagem. E aquela mensagem tocou no coração dele. Depois de dias, ele recebeu alta, pegou o barco para voltar para Belém, chegou em Belém bem, pegou o ônibus, foi até a sua cidade, chegou na sua cidade, contou para sua esposa tudo o que tinha acontecido, contou da mulher que ele conheceu no hospital, que apresentou para ele a verdade bíblica, mostrou para sua esposa, contou para sua esposa aquilo que ela tinha, que ele tinha ouvido, e como que aquela mensagem tinha mexido no coração dele, e ele ficou maravilhado com aquilo. E aí, no domingo, ele falou, eu vou para a igreja dele. Na cidade dele não tinha igreja adventista. Ele falou, eu vou na minha igreja. E ele chegou na igreja dele, ele começou a participar do culto, mas parece que agora estava faltando algo, sabe? Ele estava sentindo um vazio, parecia que ele já não estava mais, tinha alguma coisa diferente naquele culto, parecia que ele estava se sentindo incomodado. E aí ele conta que ele voltou para casa e orou a Deus, falou, Senhor, eu preciso de uma resposta do Senhor. E naquela noite ele sonhou. E amigos, ele teve um sonho onde Deus meio que dizia para ele assim, olha, filho, eu quero que você construa uma igreja para mim aqui na sua cidade. E aí que ele olhava para Deus e falou, Senhor, eu não tenho recursos, eu sou um trabalhador braçal, eu não tenho dinheiro, como é que eu vou construir? Eu não tenho condições de construir nada, eu não conheço ninguém. E ele falou assim, não importa, o que você tiver nas mãos, você constrói. E ele acordou aquela manhã suado, angustiado, falou, esposa, eu sonhei que Deus pediu para que eu construísse uma igreja para ele aqui, nessa cidade, que eu tivesse essa oportunidade. E aí, a esposa falou, meu bem, mas como é que a gente vai construir uma igreja? A gente não tem dinheiro nem para comer direito, como é que a gente vai construir uma igreja? E aí diz que ele levantou assim cedo e começou a andar. Daqui a pouco ele olhou na frente da sua janela de casa assim, e ele viu uma plantação de bambu, um bambuzal. Ele falou, sabe de uma coisa? Eu vou construir a igreja de bambu. Ele tinha no quintal da casa dele um pedaço de terreno, ele limpou aquele terreno, organizou o terreno, planeou o terreno,
e construiu, pegou bambu, cortou bambu, amarrou e começou a fazer a igrejinha de bambu. Cobriu com palha e fez. Eu fui nessa igreja. Ele foi lá me mostrar a igreja. Os bancos, todos simplesinhos, feitos de bambu, a igrejinha de bambu, de palha. Aí ele começou a me contar. Falei, e aí? Depois que você construiu, e agora? O que você fez? E aí ele falou assim, Rafael, eu falei, e agora, Deus? O que eu vou fazer aqui? Aí Deus tocou no coração dele para ele convidar os amigos para a igreja dele. E ele começou a chamar os vizinhos, os amigos. E ele disse que no primeiro dia deu umas 5, 7 pessoas, chegaram ali, e ele falou assim, agora, o que eu vou falar para esse povo? Eu não sei pregar. O que eu vou falar para eles? E tal. E aí eles chegaram lá e falaram assim, olha, amigos, eu não sei, Deus pediu para que eu construísse isso, Deus me mostrou uma verdade muito maravilhosa, e eu quero, junto com vocês aqui, a gente poder estudar a Bíblia. Mas eu nunca ensinei a Bíblia para ninguém. Então, o que eu posso fazer para nós é nós lermos juntos aqui a Bíblia. Vamos aqui ler a Bíblia. E aí diz que juntou o pessoal, ele pegou a Bíblia, abriu a Bíblia, e começou a ler a Bíblia. E leu Gênesis 1, Gênesis 2, Gênesis 3, leu até Gênesis 5. Terminou de ler Gênesis 5, as pessoas estavam vidradas, ouvindo as histórias, e ele falou assim, gente, gostaram? Amanhã vocês voltam que eu vou ler mais. Tá bom. No outro dia as pessoas voltaram, e ele leu Gênesis 6, Gênesis... Começou a ler. Depois que eles começaram a ler a Bíblia, e aí ele pegou um livro que ele tinha ganhado dessa irmã no hospital, Grande Conflito, e ele pediu para o menino lá ler esse livro para ele, e aí eles liam a Bíblia e liam um trecho do Grande Conflito. E começaram a fazer o estudo assim, baseado, lendo a Bíblia, lendo o Grande Conflito. No dia seguinte tinha 8 pessoas, no outro dia tinha 10 pessoas, no outro dia tinha 12 pessoas, daqui a pouco tinha 30 pessoas. Naquele barracão de bambu, ouvindo a palavra de Deus, e um foi convidando o outro, Até que alguém conseguiu contato com um pastor adventista que foi até lá naquela cidade. Quando chegou na cidade, descobriu que naquela cidade tinha mais de 30 pessoas estudando a Bíblia e acreditando nas mensagens adventistas. Ali foi estabelecida uma igreja pela fidelidade daquele irmão. Até aqui, uma história incrível, né? Uma história maravilhosa de um homem que teve muita fé. Mas o que mais me marcou na visita de conhecer esse irmão Antônio foi 2 últimos detalhes. Depois dele me contar essa história, eu já estava emocionado ouvindo ele contar. Ele me falou assim, pastor, mas tem 2 coisas que às vezes eu falo e que as pessoas não acreditam. Mas talvez esse seja o motivo pelo qual Deus me chamou para isso e Deus tem me motivado para poder fazer esse trabalho. A primeira coisa, pastor, é que eu quase não enxergo. Eu fui pedreiro durante a vida inteira e uma vez eu sofri um acidente onde caíam uns produtos no meu olho e eu perdi a visão. Esse meu olho esquerdo eu não enxergo nada. E meu outro olho eu enxergo muito pouco. Quase não enxergo. Estou te vendo aqui, mas vejo com muita dificuldade. Tenho pouca visão. Agora, a segunda coisa, pastor, que muita gente não acredita, mas é verdade, é porque eu não sei ler. Eu falei, que isso? Não me fala um negócio desse. Ele falou, pastor, eu nunca fui para a escola. Eu sempre trabalhei e minha mãe sempre me mandou para poder fazer meus trabalhos braçais. Eu nunca tive oportunidade de pegar. Eu não sei escrever meu nome direito. Eu mal sei escrever. Não sei escrever. Não sei ler. Se você me der qualquer livro para ler, eu não sei ler. Mas quando eu abro a Bíblia, eu leio a Bíblia. Eu fiz o teste com ele na hora. Peguei um livro que eu estava vendendo, abri para ele, ele falou, não entendo nada, pastor. Na hora que ele abriu a Bíblia, ele lia a Bíblia. Com dificuldade, lia a Bíblia. As pessoas daquele bairro sabiam que ele não sabia ler. E elas ficavam encantadas de vê-lo lendo a Bíblia para elas. E foi por este milagre que elas foram sendo encantadas pelo poder da palavra de Deus. Isso faz mais de 15 anos, 18 anos. Nunca mais voltei. Esse dia para trás, pesquisei na internet, achei uma foto da igreja já construída agora, de alvenaria.
Não sei se o irmão Antônio está lá ainda, se é o senhor, não sei. Tenho vontade de voltar lá. Mas eu sei que pela fé e pelo milagre da palavra de Deus na vida dele, que muitas pessoas foram salvas. Porque é isso. É o poder da palavra de Deus. Amigos, eu quero terminar minha mensagem de hoje dizendo para vocês assim, leiam mais este livro. Estudem mais este livro. Compreendem mais sobre ele, porque este livro transforma. Este livro muda corações, esse livro transforma vidas. E que a graça do Senhor possa alcançar o teu coração para que você possa ser transformado todos os dias pelo poder do Espírito Santo de Deus. Você crê? Amém? Quantos querem? Amém. Louvado seja Deus, eu também quero. Então quero convidar você para terminarmos orando ao Senhor, pedindo a Deus que nos abençoe na nossa jornada e na nossa vida cada vez mais. Podemos orar? Oremos. Grande Deus, nós te agradecemos por esta oportunidade. Hoje recebemos a bênção da tua palavra. E louvado seja o Senhor, porque nós temos a Bíblia e nós temos a oportunidade de conhecer a palavra de Deus. Ó Deus, a tua palavra é transformadora, a tua palavra muda o nosso coração, a nossa vida. Ó Deus, em nome de Jesus, venha estender a sua mão de graça e de poder e venha nos abençoar, porque nós precisamos e dependemos do Senhor. De maneira muito especial, Deus, eu peço que o Senhor abençoe este irmão, esta irmã que está nos assistindo agora, aonde quer que ela esteja, na sua casa, na sua televisão, no seu celular, em qualquer lugar, que a graça do Senhor esteja sobre ela e que ela possa escutar a voz do Senhor e tomar decisões ao lado do Senhor Jesus Cristo. Derrame as suas bênçãos, estenda a sua mão de poder e faça a tua obra em nossas vidas e que a tua palavra seja a luz que ilumina os nossos passos hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe todos vocês. Obrigado, Pérez. Amém. Pastor, muito obrigado por esta mensagem, viu? Que mensagem poderosa. Como não nos alegrarmos na salvação, como nós não renovar nossa esperança nessa bendita graça do Senhor Jesus Cristo. Que lindo, que linda mensagem, pastor. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua família, cada vez mais o seu ministério. E continue assim. E as portas estão abertas para a próxima série, tá certo? Amém. Combinado. Querido amigo, você que esteve conosco até agora, até o momento, muito obrigado por sua companhia. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua família e permita que o estudo da Bíblia transforme seu viver, transforme seu coração e você seja uma nova criatura em Jesus Cristo, pronto para morar nos céus com o Pai. Que Deus te abençoe, uma boa noite e até a próxima semana. Homens santos inspirados por Deus escreveram a Bíblia para que a palavra chegasse até nós. 1 Pedro 1:21. Assim, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, repreensão, correção e instrução na justiça. 2 Timóteo 3,16. Desta forma, ela se torna como uma lâmpada para nossos pés e uma luz que ilumina nossos caminhos. Salmo 119, 105. E ao longo de toda a Escritura, o personagem principal é Jesus. Ele mesmo afirmou: examinai as Escrituras, pois são elas que testificam de mim. João 5,39. Por isso, pregamos a palavra em todo o tempo. 2 Timóteo 4, verso 2. Mensagens de poder.